Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre o impacto do racismo e da opressão na saúde mental da população negra. A gente está recebendo Paulo Bueno, do Núcleo de Pesquisa, Psicanálise e Sociedade da PUC São Paulo, a psicóloga e psicanalista Michele Borges e o psicanalista e antropólogo Leonardo Siqueira Antônio. Pessoal, eu peguei aqui algumas histórias em relação aos impactos do racismo e dessa opressão em crianças e adolescentes. Daí tem duas histórias que me chocaram bastante. A primeira é um relato de uma pediatra de Minas Gerais, do Hospital Universitário. E ela fala que ela recebe frequentemente meninas com alopecia de tração, que é quando o cabelo da menina é tão esticado, porque a família acha que ela vai ser aceita dessa forma, de uma forma melhor, que acaba puxando o cabelo e acaba criando aqueles espaços sem cabelo, que o cabelo não nasce mais. Então, assim, são meninas pequenininhas que já apresentam esse problema daí na saúde física, de fato, mas por conta de convenções que existem na nossa sociedade. O segundo é de um documentário da jornalista Estela Guedes Caputo sobre crianças no Candomblé, no Rio de Janeiro. E ela mostra que a discriminação é tão forte que essas crianças, quando elas têm que voltar para a escola com a cabeça raspada por conta da própria religião, elas preferem dizer que elas estavam com leucemia, para não sofrer discriminação por conta da religião, nesse caso. O que a gente pode tirar como reflexão sobre essas histórias e do racismo e da opressão que existe em cima da população negra e como isso traz consequência para a saúde mental dessa população? Vamos voltar com o Leonardo? Vamos lá. Primeira coisa, né, é que a representação que a gente tem como o certo e o ideal é um modelo branco, né? E como eu estava dizendo na minha primeira intervenção, né, é negado à população negra, né, população preta, um modelo autônomo de representação e de ideal de imagem e de corporeidade, de construção do corpo, que lhe seja próprio, né? Então a gente sempre trabalha com uma representatividade branca. É importante ressaltar na fala do Paulo que a relação entre brancos também são racializadas, né? Então, com a raça branca, né, é importante dizer que é um modelo que é pensado numa particularidade, mas posto como universal, é isso que eu quero dizer, né? O branco como modelo universal, mas na verdade é uma particularidade de um grupo racializado também, o branco também tem cor, né? Que como posto como hegemônico nega a representação dos outros grupos, né? E aí há um processo de identificação. Às vezes é complicado a gente falar um pouco do mercado e das representações raciais, mas que isso traz um paradoxo, né? Será que a Avon, será que a Maju Coutinho na Globo, assim vai tá uma preocupação com o mercado, etc, né? Mas, por um lado, representatividade importa sim. Né? Talvez esse é um paradoxo insolúvel, que a gente vai ter que trabalhar com críticas, é verdade, mas a gente tem que trabalhar com uma pluralidade de representações de corpo, de pele, de cabelo. E aí pensando dentro da pluralidade tanto da população preta, tanto da população branca, pensando também que nós somos atravessados por também uma racionalidade de gênero. Então a questão do machismo e as diversas construções do corpo que trabalham masculino e feminino, né? Então é um paradoxo que a gente vai ter que trabalhar, mas enfim, às vezes é negado uma pluralidade de visões de construção para que as pessoas tenham uma liberdade de escolha da sua própria autonomia, de como ela quer ser representada e aonde ela vai se identificar. Sim. Inegável que foi muito bonitinho aquele momento da menininha ali de 2 aninhos encontrando com a Maju e falando que o cabelo dela era igual. É muito bonita essa questão da representatividade, fica muito explícita nesse episódio, de fato. Agora, Paulo, a gente fala, claro, sobre essa luta antirracista, ela precisa caminhar junto com o fortalecimento da identidade da população negra, que passa pelos consultórios de psicanálise e de psiquiatria? Bom, não vou falar sobre fortalecimento de identidade, mas eu acho que é preciso o mínimo para a construção de uma imagem possível, entre outros. E essa imagem possível, entre outros, a gente precisa questionar quando falha e quando tem consequências, né? Não só a gente apontar
os momentos de sofrimento, de extermínio e de violência sistemática que a população negra sofre, mas também quais as formas de resistência que foram sendo construídas. E, sem dúvida, o candomblé é uma das mais importantes formas de resistência. Então, não à toa, ele também é um dos fenômenos culturais que é mais atacado aqui no Brasil. Candomblé, a Umbanda e as religiões de matrizes africanas de um modo geral. O candomblé, como espaço de resistência, né, assim como o samba e a capoeira, sempre sofreram perseguição. E o que eu penso é como tem um aspecto que muitas vezes é ignorado. Na história do samba, todos sabemos, ele surge nos grandes terreiros das casas das tias baianas, em que na parte da frente tinha o samba, na cozinha fazia a comida e atrás tinha o candomblé. O que isso significa? A gente está falando de habitação. Gilberto Freire, com todas as críticas que fazemos a ele, eu acho que ele tem algo que é louvável. Ele conseguiu apontar que os caminhos para a compreensão das relações no Brasil precisa passar pela habitação. E isso foi esquecido. A gente precisa pensar quais são as habitações hoje e qual o processo de subjetivação nessas habitações. Chamo de lar. Como que as habitações podem se transformar em lar? Porque são nesses espaços que se constituem subjetividades e identidades das crianças negras. A Bell Hooks, ela tem um dos seus livros, ela tem um capítulo que ela fala a importância da mulher negra na construção desse lar. Porque se do portão para fora o homem negro, a criança negra, vai sofrer todas as violências possíveis, vai sofrer o racismo cotidiano, vai sofrer as perseguições, não vai poder sair de chinelo, vai ter que sair sempre arrumado, não vai poder colocar o capuz, não vai poder abrir a bolsa se estiver dentro do banco. O seu espaço de fortalecimento é o lar. O lar que é formado por essa mulher negra. Essa mulher negra que, quando acaba a luz, ela vai inventar uma fogueira no meio do quintal e vamos fazer churrasquinho na fogueira. É essa mulher negra que é o centro de referência que possibilitou, acho que, a nossa sobrevivência psíquica em um certo momento. E agora a gente está em 2019, a gente precisa pensar em políticas, estratégias de saúde pública, assistência social e o lugar que cada espaço do conhecimento e da praxis tem para poder atuar. E a psicanálise e a psicologia têm também um espaço de atuação necessário. Quando a Michele fala sobre a democratização desse acesso a atendimento, você vê hoje no Sistema Único de Saúde isso sendo contemplado? Existe um esforço para que isso se amplie, para que esse atendimento chegue a mais pessoas e atenda de fato essa população e com um viés acertado? Não, acho que já melhorou muito, Sim, né, em relação ao que a gente tinha, mas ainda falta muito de política pública e até se a gente pensar no profissional que está lá, né, no atendimento. Às vezes com um único profissional, com uma fila muito grande de pessoas aguardando para serem atendidas. Mas acho que mais do que só ter o profissional para atender, talvez pensar de fato, como o Paulo falou, nas políticas públicas, né, porque eu acho que a reflexão que a gente tira dessa história é o quanto que o racismo mata e afeta todos os âmbitos da vida de uma pessoa, inclusive a saúde física, né? Quando a gente pensa em doenças que são mais propícias na raça negra, isso precisa estar com... os profissionais também precisam pensar sobre isso. Ou uma menina que chega com esse tipo de problema porque esticou muito o cabelo. Eu concordo com o Paulo que o lar é esse lugar, de fato, de fortalecimento, mas a gente também não pode esquecer
esquecer de que esta mãe também não teve esse fortalecimento. E às vezes não é nem no sentido de querer um embranquecimento ou querer que os filhos se pareçam com uma outra raça. Às vezes é uma tentativa de proteção. Sim. Por saber que essa menina vai para a escola e que se não tiver com o cabelo liso ou muito preso, que ela vai ser vítima aí de bullying, de brincadeiras, e que às vezes essas mães não têm mesmo, né? Essa estrutura é uma tentativa de proteção. Então o problema, ele está sempre muito, muito longe, assim, do que a gente... Não é uma saída rápida, precisaria de fato de uma mobilização mesmo de muitos profissionais e principalmente de uma sociedade. E nesse sentido, o movimento negro foi muito importante para promover essas mudanças que a gente assiste hoje, da questão do orgulho do cabelo crespo, do empoderamento da mulher negra. Foi o movimento negro que conquistou de fato todas essas mudanças, claro, com a ajuda de políticas públicas e fazendo essa discussão em outros âmbitos que não só na comunidade, mas foi o movimento negro que foi responsável por tudo isso. Eu acho que é um pouco esse o ponto que eu queria tocar, que trata-se na realidade de uma sutileza, porque eu compreendo e concordo que a gente não pode substituir essa ideia de uma politização do lar, que é um movimento da gente conseguir fazer a leitura do que se passa dentro das casas, das habitações, como ações também políticas. Sim. Estão no âmbito do privado, mas são políticas e se relacionam com o público, isso não substitui as ações do Estado. Mas o que eu estou querendo apontar é que se há movimento negro, porque esses sujeitos, apesar de terem toda uma sociedade opressora e dominadora e racista, conseguiram encontrar alguns espaços de constituição subjetiva, de valorização. E a gente precisa também olhar com seriedade para esses espaços, que é o candomblé, que é o samba, que é a capoeira, que é a casa, muitas vezes a casa de uma mãe, de uma mulher negra que não tem uma formação política e talvez não defenda bandeiras raciais, mas que conseguiu fazer com que os significados ligados ao significante negritude pudessem circular, que negritude não significasse apenas o feio, o sujo, o desonesto, mas que possa também estar ligado àquilo que é objeto de amor. E o quanto que o movimento das periferias tem um lugar importante nisso tudo. Porque, às vezes, quando a gente fala da democratização da psicanálise, do acesso a esse saber de quem mora na periferia, a gente não está dizendo de ir levar um saber somente. É de oferecer um serviço, mas principalmente de aprender muito com as pessoas que estão lá e que se constituem desses lugares. Porque ali, às vezes, entre os iguais, entre os pares, que se criam esses espaços que o Paulo está dizendo, né? Porque é muito difícil, de fato, encontrar esse lugar com pessoas tão diferentes. E acho só importante também a gente lembrar que assim, não se trata também de uma ditadura aí do cabelo crespo, porque poder ter o direito de ter o cabelo que quiser, claro. São possibilidades. Sim. Porque senão vira uma coisa ao contrário. Então, agora não pode ter o cabelo liso. E sim. Quando, na verdade, a gente tem que ter o direito de escolher o cabelo que quiser usar. Claro. Né? Últimas palavras, nosso programa quase acabando. Queria saber se vocês têm alguma reflexão final que é importante a gente colocar aqui para o nosso público, para os telespectadores, internautas, Leonardo. Nós estamos em dezembro falando de racismo, né? A gente tem o 20 de novembro, o mês de novembro como mês da consciência negra, mas um assunto tão central, tão constituído da nossa sociedade tem que ser falado o ano inteiro. Então eu tenho o desejo de que o racismo seja pautado o ano inteiro e que o ano inteiro seja o ano da consciência negra. Se depender do Bom para Todos, vai estar sempre esse debate aqui em pauta. Paulo? Existe uma jovem autora contemporânea que chamou minha atenção para um ponto. Pensamos muito a respeito
das políticas de morte e das formas de dominação. A gente precisa pensar nas estratégias de resistência que já vêm ocorrendo há centenas de anos e como, a partir dessas estratégias, a gente reelaborar novas estratégias de resistência, estratégicas e políticas públicas. Perfeito. Michele? Eu quero fazer uma citação da Conceição Evaristo, que acho que é uma citação que me toca muito, que acho que cabe bem, que ela diz assim: eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Maravilha. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por sempre trazer informações tão importantes. Leonardo já está aqui mais de uma vez. Obrigada, Leonardo. Paulo e Michele, voltem outras vezes. Muito obrigada pelas informações que vocês trazem aqui para a gente. Obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.